Olá, a paz do Senhor, queridos professores. Eu sou Josema Gaião, professora da Escola Dominical da Sala dos Adolescentes. Hoje iremos compartilhar a lição 8, que tem por título Segundo Diário da Viagem de Paulo. Então, temos aqui a leitura bíblica. Essa leitura bíblica, para a gente poder interagir com os adolescentes, é importante a gente compartilhar essa lição. Então, a gente pode citar a leitura bíblica em Atos capítulo 16, versículo 19 ao 34, onde eles possam compartilhar essa leitura. É bem verdade que tem alguns adolescentes que abordam dizendo que é tímido, que não consegue falar em sala, e a gente vai treinando, abordando de forma mais tranquila para que eles possam realmente interagir com a lição. Então, a gente, na leitura bíblica, a gente cita a leitura bíblica e faz com que eles compartilhem conosco. Tá? E um outro ponto também é a mensagem. Essa mensagem, a gente pode compartilhar com ele da seguinte forma. A gente pode colocar como se fosse em quebra-cabeça, em partes iguais, onde os alunos vão espalhar e pegar essa parte e vão encaixar esse versículo. Ao encaixar, o último que fechar, ou seja, encaixar, esse vai ganhar um bônus, tá? Uma barra de chocolate, um bombom, para com que eles possam interagir e realmente eles gostam dessa dinâmica. É importante sempre a gente dinamizar a aula, fazendo com que eles possam também participar. Ao encontrar o versículo todo, o último que encontrar tem que ler o capítulo, o versículo e falar um pouquinho do que entendeu, tá? E isso eles vão, realmente vai quebrando aquele gelo entre eles, tá? É importante também a gente frisar os objetivos dessa lição, apresentar a visão panorâmica das conexões que Paulo fez com diversas pessoas, explicar também o desenvolvimento da obra de Deus na cidade de Filipos, Tessalônica e Bereia, e também conscientizar que o discípulo de Jesus deve manter sua fidelidade a Deus, mesmo enfrentando tribulação, que foi no caso de Paulo, E é importante a gente abordar de forma clara e objetiva, fazendo com que eles possam sempre interagir, fazendo perguntas. O que você entende sobre a viagem de Paulo? Quais foram as amizades que Paulo teve? Cite aí algum que você traz na sua memória, e aí a gente vai tentando abordar, tá? E é importante também, assim, vocês colocarem essa explicação, dizendo que algumas pessoas que ele encontrou já serviam a Deus, nas igrejas fundadas, na primeira viagem, e outros se converteram com a pregação do Evangelho, do próprio apóstolo Paulo. Durante esse trajeto de Paulo, é importante a gente frisar que ele teve conhecidos, colegas, amigos e irmãos, como também temos hoje em dia, sempre associar algo atual da vida deles. E o importante é que ele pregou, interagiu, fez amizade, amou essas almas, como a própria Bíblia diz que ele amou, cuidou dessa alma, através da propagação do Evangelho, que foi o caso de Lídia, que temos aqui, que a gente vai ter no texto, em Atos 16, 13 e 15, que fala que ela hospedou, era uma mulher rica, de cultura, uma cultura excelente, e que hospedou os missionários em sua casa. Mas ela sentiu a necessidade de aceitar Jesus, e foi através da propagação do Evangelho, através do apóstolo Paulo. Temos também Timóteo, que foi um jovem que se tornou um líder, e que um grande líder, e também foi através da propagação do Evangelho, através de Paulo. E ele se depara também em Atenas com Dionísio, que o apóstolo Paulo falou de Jesus para eles, ele sentiu a necessidade de aceitar Jesus e era membro da Câmara Municipal, com sua esposa Damares. E também temos em Coríntios, na cidade de Coríntios, Paulo, que morou na casa de Priscila e Áquila e trabalhou também com eles. É importante a gente frisar, queridos professores, que ele pregou para diversas pessoas, enalteceu o nome de Cristo, e o importante de tudo é que ele trouxe uma grande relevância na vida dessas pessoas. Houve mudança de vida. Ao aceitar Jesus, eles mudaram de vida, independente da cultura, Ele foi lá e fez o seu papel, o ID, e é importante a gente abordar isso, E que a gente não faz a obra sozinho, Temos que sempre ter contribuições, com vários irmãos. Então, da mesma forma que Paulo teve a contribuição, de todas essas palavras pessoas que a gente citou, como Timóteo, Lídia, Dionísio, Áquila e Priscila, então também Jasão, que também era um dos
participantes dessa obra, né? Então a gente precisa abordar em Tessalônica, né, que ele era um judeu cristão e que aparentemente, segundo os historiadores, ele também pode ter sido parente de Paulo, né? E que esse nome Jasão significa cura, né? E é interessante também que ele se tornou bispo, né? Ou seja, uma pessoa, um líder da época que enalteceu também o nome de Cristo através da propagação do Evangelho. Então a gente precisa fazer eles entenderem a necessidade de pregar, né, a toda criatura, fazer o ID do Senhor. Então a gente precisa abordar, e tem os versículos citados aqui, quando a gente vai frisar de forma mais proeminente durante a aula, tá? Também vamos precisar abordar a parada de Paulo em Filipos, né, onde ele vê a necessidade de pregar o Evangelho. Então ele prega em Filipe e que ele aborda também que a luz não se une com as trevas, né? E ter esse discernimento. Havia uma mulher que era adivinho na época, que ganhava muito dinheiro, a cidade vivia ganhando dinheiro em cima dali, inclusive ela também, ela adivinhava, fazia tarô, era como se fosse hoje em dia, né? Essa questão de tarô, de adivinhar cartas, e ela fazia isso. E ela começou a gritar e incomodar Paulo. Paulo, com discernimento, porque quando nós vamos fazer a obra, a gente precisa abordar isso, eles precisamos nos prepararmos primeiro, né? E Paulo tinha isso, a unção de Deus e o discernimento, e ele discerniu que aquela mulher tinha espírito maligno, né? Que justamente era o espírito de Pitom, né? Que era uma escrava, os senhores da escrava consideravam um instrumento de Pitom, acreditando que o espírito vivesse no ventre dessa jovem, segundo os historiadores, né? Ela adivinhava, ela fazia predição do futuro. Então Paulo chegou com unção e conhecimento e sabedoria, impôs a mão sobre ela e expulsou. Mas por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. E Deus fez com que ele tivesse essa autoridade, né? E realmente o espírito foi retirado daquela jovem, né? E é importante também entender que eles foram presos, né? Porque proclamavam a palavra. Então, ao invés de eles reclamarem, porque Paulo e Silas estavam orando, né, pregando, eles foram presos, eles não reclamaram. Ficaram na prisão e lá fizeram também a obra. Independente das circunstâncias, eles continuaram a fazer a obra do Senhor, né? Um outro ponto também que a gente precisa entender é que foi muito desafiador para Paulo, né? Quando ele sai de Filipe, porque realmente houve uma grande perseguição lá, foi preso, depois eles foram soltos, né? E a gente precisa abordar essa questão da prisão, o que é que aconteceu, o grande milagre que o Senhor fez, porque quem trabalha para o Senhor tem recompensa, né? A gente precisa fazer eles entenderem também e ter essa experiência de que quando eles vão para uma parada, né, em Tessalônica e Bereia, eles encontram os bereanos lá, que também foi muito desafiador para Paulo, né? Mas nem por isso ele deixou de acreditar que o Senhor estava com ele, né? E ele explicava que o Messias precisaria ser proclamado naquela cidade. Os bereanos eram muito assíduos, muito perfeccionistas, né? Eram judeus, né? De uma sociedade que realmente averiguava se tudo que estava sendo dito estava na palavra. E foi muito desafiador para Paulo. E a gente precisa explicar para ele que, independente das circunstâncias, a gente precisa continuar crendo a quem nos chamou e utilizar os talentos na obra do Criador, não é? E é importante a gente também entender, né, que ele teve contratempos, mas isso não atrapalhava, né, o objetivo dele, que era fazer o ID do Senhor. Então a gente precisa fazer com que eles entendam que eles têm talentos e dons para fazer a obra do Senhor, independente das circunstâncias, independente do lugar. Paulo não teve empecilho, né, em dizer que não queria. Empecilho ele teve, ele só não teve a indisposição, pelo contrário. Enquanto mais havia desafio, mais Paulo prosseguia. E assim a gente tem que ter isso como um grande exemplo. E para concluir, né, com a lição, a lição nos garante que a pregação do Evangelho é uma arma poderosa, né? E com a pregação das Escrituras, o apóstolo Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas da mesma maneira que aconteceu com ele, após o encontro com Jesus. E por isso, ele não parava diante das dificuldades. Não havia obstáculo que atrapalhasse o propósito da pregação do Evangelho. Ele simplesmente prosseguiu. E é isso aí, queridos professores. Avante, prossigam, façam o ID. Use o seu talento na obra do Senhor, se empenhe, ore, né? Faça com que cada um tenha a consciência do seu talento, né? Do seu dom para utilizar na obra do Senhor. E para finalizar, você termina orando, né? E fazendo uma dinâmica, onde você pode citar versículo relacionado à lição, fazer com que o adolescente, quem primeiro achar o versículo,
lê e ganha o galardão, ou seja, uma bonificação, tá? A gente chama galardão para poder dinamizar na sala. Mas você pode fazer isso e fazer com que eles interajam e se sintam interesse. E para finalizar, na próxima lição você já pode deixar uma tarefa com os devocionais. Quem lê o devocional e trazer o versículo memorizado também ganhará uma bonificação. Então, com relação à bonificação, deixa Jesus te usar e sejam abençoados e abençoe também vidas. Eu agradeço.